Oi, tudo bem? Eu sou Melissa, sou cristã e leitora e vou trazer um livro para vocês novo. Como tomar posse da bênção. E aí tem um pregador aqui, bem conhecido, mas isso não importa, em que ele vai contar um problema dele, de saúde. E aí, resumidamente, é o seguinte: ele vai sentir uma farsa, foi assim que eu entendi, tá? Vou dizer como leitora o que eu entendi. Que ele sentiu uma farsa toda vez que ele falava de Deus. Toda vez que ele falava de cura, já que ele não era curado. Já que ele não era liberto da situação dele. Mas ele não podia evitar falar de Deus. Que mesmo que ele não fosse liberto, curado, era no que ele acreditava. E aqui, eu vou ler depois o início, mas eu vou pro finalzinho dessa primeira parte que para mim tocou muito meu coração. Será que ele é uma farsa? O que vocês acham? Em nossa igreja há um irmão muito querido chamado Joaquim. Ele é uma pessoa tão simpática que qualquer um se sente bem perto dele. É um daqueles filhos de Deus com quem temos prazer de conversar. Às vezes, ele ia à minha casa ajudar-me a limpar o quintal e, ao me ver, começava a dar testemunhos do que o Senhor fizera em sua vida. Senhor Joaquim é muito emotivo. E logo que começava a dar o seu testemunho, também chorava de alegria. Quase sempre o testemunho era de que, durante 40 anos, sofrera diariamente de um resfriado que nunca o deixava. Então, certo dia, foi à igreja e recebeu a minha oração. Desde então, nunca mais tivera problema com o resfriado. Quando ele chegava nesse ponto, eu dizia baixinho: mas o meu resfriado Deus não cura. Achei muito interessante isso. O que vocês acham? Ele vem com um problema que nunca se resolve. No entanto, ele continua orando pelas pessoas, as pessoas começam a testemunhar para ele, que Deus falou com elas, e mais ainda que Deus curou elas, mas a cura não acontece. Como que dizem, em casa de ferreiro, espeta de pau. Não acontece para ele aí. Capítulo 1, determinação. Todo empreendimento tem um ponto inicial, ponto de partida. O ponto de partida para o sucesso é o entendimento, que chamamos de determinação, ou seja, tomar posse da bênção. Tudo começou quando eu já não aguentava mais o sofrimento. Havia quase 2 anos que sofria de um resfriado, o qual não era curado por remédios nem por orações. Eu vivia frustrado, pois nas reuniões que realizava diariamente, havia muitas pessoas que davam testemunhos de curas alcançadas por meio do meu ministério. Olha isso. No entanto, apesar de orar sempre por mim, a cura não acontecia. Ele orava pelas pessoas, as pessoas se curavam. Ele orava por ele, nada acontecia. Quantas vezes em oração quase me esgoelava para Deus, citando as promessas dele, pedindo-lhe misericórdia e suplicando-lhe que me curasse. Era o mesmo que orar à parede ou ao chão, não havia resposta. Isso me chateava. Às vezes pensava, deve ser algum pecado que talvez tenha cometido. Então começava desesperadamente a pedir ao Senhor que mostrasse que pecado era esse, e a resposta não vinha. Muitas vezes eu ficava furioso e perguntava ao Senhor se ele não se importava comigo, se não via que eu estava intoxicando-me com tantos remédios. Apesar de furioso, não conseguia a resposta. Era um quadro triste, deprimente. Eu,
um pregador de milagres, acostumado a ver paralíticos e cegos curados por meio das minhas orações, não conseguia a cura para o meu problema. Todos os dias, para dirigir qualquer culto, tinha de tomar meia hora antes pelo menos 2 comprimidos, ou então teria problemas com a coriza durante o desenrolar da reunião. Por não obter a cura, vivia triste, aborrecido e revoltado com a minha sorte. Tudo que sabia fazer ou que os outros me ensinavam, eu tentava. Quantas vezes após orar eu dizia a mim mesmo: agora acabou, estou curado, graças a Deus. E saía confiante, certo de que os meus problemas haviam acabado. Mas logo depois descobria que, mais uma vez, havia me enganado. Aí entra a parte das pessoas que ficam testemunhando: ai, fulano de tal, você orou por mim, Deus me curou, eu tinha esse problema não sei quanto tempo. E ele ficava pensando, às vezes o mesmo problema que a pessoa que está testemunhando tinha, ele tinha também. E no entanto, Deus não curava ele. Mas Deus continuava usando ele. Olha só. E isso não é de se duvidar, né? Continuava usando ele. Mas, enfim, né? Há tempo para todas as coisas, né? E ali ele fala, né? Eu ficava buscando desesperadamente. O que será que eu fiz? O que será? Às vezes não fez nada. Às vezes não é que ele tenha feito algo, né? Não sei, talvez fosse para testar a fé dele, como Jó foi testado, né? Enfim, mas muitas vezes Deus não responde a gente. Eu acho que a gente só não pode parar de deixar ser usado pelo Senhor. É isso, sabe? Mesmo que ele não responda, uma hora ele vai responder. Mas se a gente está sendo luz e sal no mundo, pronto. Essa é a nossa função, né? É a nossa função. Então, tá ótimo, né? Sobre todas as outras coisas, eu acho que serão acrescentadas, né? Se a gente está fazendo bem, levando fé para as pessoas, eu acho que é isso que é importante, né? Bom, esse é o comentário de hoje. Tchau, Deus abençoe vocês.